E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse nesta segunda-feira que a primeira dificuldade em relação ao tema da mudança climática é a ignorância e o negacionismo que cercam o tema. Segundo o ministro, há ainda uma injustiça climática que faz recair as consequências sobre os mais pobres. É que ainda existe algum grau relevante de ignorância e de negacionismo, apesar de a quase totalidade dos cientistas testemunharem que é a ação do homem na Terra que está provocando esse conjunto de fenômenos que vem abalando as condições de vida entre nós. Fabi Barroso, hoje conosco nesta segunda-feira. Fabi, seja muito bem-vinda, Estúdio Oeste em peso aqui em Oeste Sem Filtro, nessa segunda. Fabi, bom, essa declaração que a gente acompanhou um trechinho aqui do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ocorreu hoje na sessão ordinária aí da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Seja bem-vinda, Fabi. Obrigada, Paula. Boa noite a todos aqui do Oeste Sem Filtro. E realmente, né, hoje nós estamos todos juntos e misturados. Então, boa noite, Silvio, Cauti, querida Ana e você, Paula, e a todos aqui da audiência. Bom, essa questão do Barroso fica cada dia mais óbvio e mais irritante, né? Ele está usando a presidência do Supremo Tribunal Federal para colocar as pautas que têm mais a ver se ele fosse aí um membro, né, alguém do Poder Executivo, ou seja, ele poderia inclusive se candidatar. Fica a dica, ministro, né, se exonere aí do cargo de ministro e tente para ver se essas pautas realmente têm a ver com a população brasileira. E ele prega um divisionismo que não é real, né? Ele está tentando fazer com que os brasileiros, de uma forma geral, tenham essa atitude de falar, olha, quem não acreditar nessas crises climáticas, então é um negacionismo. Não é dessa forma. Nós estamos numa perspectiva aí do El Niño, todo mundo sabe disso. O que ocorreu no Rio Grande do Sul atingiu a todos. Isso foi assim, independente de ser pobre ou rico, casa de madeira ou casa de alvenaria. Então ele se utiliza, né? A gente sabe que ele tem a Agenda 2030 na ponta da língua, então ele vai repercutir. Ele sabe o poder que tem na cadeira que senta. E para nós aqui, que ainda não fomos abduzidos, né, que temos ainda a condição de avaliar o peso dessas palavras em algo que nem deveria acontecer, afinal, ministro, ele deveria só repercutir temas que estão nos autos, né, nos autos das ações que eles julgam, e não ter esse protagonismo aí, que eles acabam cavando esse protagonismo que nem deveria haver, e puxando para pautas que interessam aos grupos de poderes que eles representam. Então é muito fácil a gente verificar isso quando a gente tem aí o ministro Barroso, um dos ídolos, inclusive, do grupo, né, que é representado ali pela esquerda americana aqui no Brasil. Ele não deixa passar a oportunidade, mas negacionista é aquele que não está se atentando que o que houve ou o que haverá no Brasil, no Rio Grande do Sul e no mundo, principalmente em lugares onde a corrupção ela vai que vai, né, e acaba o dinheiro público indo para lugares que não deveria, é exatamente isso, combinação de catástrofe climática com a combinação aí de você ter sempre inerente a má governança, a má gestão de dinheiro público. Então, o que ocorreu no Rio Grande do Sul representa isso. Em 1941, tivemos uma enchente bem caracterizada e bem parecida. E aí as obras foram feitas em 1970. Olha o tanto que demorou. E a gente tinha que contar com esses diques lá de 1970 e uma série de agências reguladoras que também o ministro defende não deixava fazer as reformas necessárias, né? Então os rios eles vão se enchendo e as populações cada vez, né, a gente sabe que tem se aumentado, inclusive lá no sul o pessoal vive muito mais do que deveria. Então quem é o verdadeiro negacionista? É um ministro que não está vendo essas questões que nós estamos repercutindo, que todo brasileiro sabe, que é óbvio, e prefere passar por cima disso e ainda pregando um divisionismo entre a população. Realmente é muito lamentável essa conduta do presidente, né, do Supremo Tribunal Federal.
Ana, a Fabi chamou a atenção mais uma vez aí para essa postura, né, para esse gesto político do ministro Luiz Roberto Barroso, ele que é o presidente do STF, e ele também, nesse evento, ele reforçou a atuação do Poder Judiciário no tema para resgatar aí os processos tanto do Fundo Amazônico e também do Fundo Clima. Queria te ouvir a respeito disso também nesse seu comentário. Olha, Paula, vou puxar esse primeiro gancho aí da Fabi. O ministro pode simplesmente aposentar a toga e se candidatar a deputado federal, senador e começar a legislar, né? Ou pelo menos apresentar ali as propostas que ele acha que são importantes para o Brasil. Político, ele já é, isso já é fato, tanto que estava na reunião, né, naquele circo de horrores macabro, da nova posse do governo do estado do Rio Grande do Sul, porque aquilo é um roubo, né? O roubo do governo estadual, do Eduardo Leite, agora nas mãos do ministro Paulo Pimenta. Ele estava lá, rindo, batendo palma. Então, político ele já é. Como foi comprovado também quando ele subiu num palco político e disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Se alguém derrota alguma força política e expressa isso da maneira como ele se expressou, ele é político. Fato, ninguém duvida mais. Agora, ele vai continuar seguindo a sua carreira política com uma caneta de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o perigo. E a casa revisora, para frear esse tipo de inconstitucionalidade, que é o Senado, não vai frear. Pois bem, Paula, quando começa, né, eles começam a falar, puxar todos os jargões ali, né, negacionismo, a salvação da democracia no Brasil, a gente já sabe que ele vai simplesmente pagar o seu pedágio ideológico e falar para uma bolha apenas. Isso que o ministro disse, Paula, que a ação do homem na terra é o que está causando, por exemplo, o que causou no Rio Grande do Sul, eu não diria nem que é uma falácia, é uma mentira. É uma mentira. Isso não é consenso entre os cientistas que estudam o meio ambiente. Isso não é nem de perto um dado científico. Mas a gente sabe que dados científicos e certos fatos não caem ali na boca do ministro, como ele disse que o brasileiro queria a volta à cédula de papel. Ainda bem que tínhamos, né, 2 brasileiros na plateia que disseram não, isso não é verdade. Eu queria trazer aqui mais uma vez, porque é extremamente importante, a capa do livro do Michael Shellenberger, Apocalipse Nunca. Michael Shellenberger, hoje conhecido no Brasil por causa, né, dos Twitter Files e tudo que aconteceu recentemente, mas o Michael, ele é um grande estudioso do meio ambiente, ele que sempre votou com os democratas, sempre teve uma posição mais à esquerda no espectro político e ideológico, e esse livro do Michael é absurdamente necessário para derrubar todas essas falácias de que estamos numa crise existencial por causa do meio ambiente, que o que está acontecendo é a ação do homem na Terra. Está tudo lá, dados e mais dados e mais dados. São, se eu não me engano, de 80 a 100 páginas apenas com referências científicas para esse debate. Então, ministro, o senhor que sempre recomenda um livro, uma música, né, um filme, tá aí, recomendo muito o livro do Michael Shellenberger e também recomendo, Paula, as palestras do professor Ricardo Felício, que coloca por terra, com dados, ministro, dados, toda essa falácia. Para finalizar, Paula, que nome nós damos para quem usa tragédias para emplacar uma agenda político-ideológica apenas e não mostra nenhuma preocupação com o que de fato está acontecendo com o Rio Grande do Sul? Carlo Cauti. Pois é, Paula, a Ana falou muito bem, eu só queria relembrar 2 fatos. Aliás, eu queria também me juntar a Ana, outro livro muito interessante, um pouco antigo, mas sempre útil para entender esse debate, que é o livro do Björn Lomborg. Não sei se o Binha, né, tem aí a imagem
do ambientalista séptico. Ou seja, é um livro que foi traduzido em português mais de uma década atrás, leitura obrigatória para todo mundo que quiser entender o que está acontecendo no debate ambiental, porque o Lomborg ele foi um membro de altíssimo nível de uma organização ambientalista chamada WWF, e ele percebeu que essas associações, essas ONGs, as entidades, elas inflam os dados para obter mais recursos, porque o alarmismo acaba pagando mais, né? O alarmismo, ele acaba se tornando uma fonte de recursos para essas ONGs. Então, quem grita mais, ganha mais dinheiro. Lomborg percebeu isso perfeitamente nesse livro, ninguém desmentiu esse livro, ele não foi processado por ninguém, os dados são irretocáveis, é um calhamaço um pouco pesado de ler, mas vale muito a pena. Agora, além disso, há outros livros que também aconselharia, Pascal Abbott, A História do Clima, não sei se tem tradução em português, mas uma série de outros textos que demonstram, como a Ana muito bem falou, que não há consenso coisa nenhuma. Há um debate, e esse debate é levado adiante por cientistas que têm posições distintas, posições mais ou menos extremas, posições mais ou menos a favor ou contra essa teoria da mudança climática provocada exclusivamente para o homem. Até porque os dados históricos mostram que não foi assim. Em 1400 houve um ano chamado Ano Sem Verão na Europa, onde nevou durante o verão. Por quê? Porque o clima muda. Durante a época de Roma Antiga, por exemplo, Aníbal passou os Alpes com suas tropas com elefantes. Se os Alpes tivessem neve naquele momento, os elefantes iam morrer todos, e não morreram. Então, o clima vai mudando. Né? De 1500 a final de 1800, houve uma pequena era glacial, né, chamada Pequena Era Glacial. Então, é óbvio que há também ingerência do ser humano, por exemplo, na poluição dos rios, por exemplo, em algumas questões da produção excessiva de lixo, né, mas o clima também muda por outras razões. E só terminando, Paulo, eu só queria lembrar que em 2014 houve um enorme escândalo com o IPCC, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, qual o então presidente, que era um indiano, se não me engano, um nome impossível de replicar, ele teve que se demitir porque foi comprovado que ele forçou os cientistas a inflar os dados do IPCC. Então, se até os painéis da ONU, que são utilizados para fornecer os dados para as COPs, são acusados, isso já faz uma década, não é ontem, há uma década atrás, de inflar os dados para criar alarmismo, por que a gente deveria tomar lições de ambientalismo do presidente do Supremo Tribunal Federal?